Ô, Lucas, na última vez que você veio aqui, eu lembro que estava falando aí que os gestores estavam apostando em Vale, né? Mas com a queda do minério de ferro, as ações da mineradora também caíram bastante. Aí teve uma outra questão, que era a tese de reabertura, né, com investimento em empresas que acabaram perdendo valor ao longo da pandemia e ainda não tinham se recuperado. A gente lembra de varejo, real estate também, né, entre outras empresas. Essa perspectiva aí mudou? Como que você está avaliando o cenário nesse momento e as empresas que podem performar melhor aí diante desse próprio cenário que você está avaliando? Tá, da última vez aqui, Felipe, a gente tinha uma dúvida na cabeça que era se a gente estava vivendo um super ciclo de commodities ou não, né? De lá para cá, em menos de um mês, a gente tem uma resposta, pelo menos é o que se parece, né, que a gente não está vivendo um super ciclo, né? Porque a gente teve inclusive quedas de diversas commodities e quedas inclusive abruptas, né? Aliás, um momento que é assimétrico para as commodities. Podemos ter algumas commodities que sim estão vivendo um super ciclo, porém não são todas elas, e uma delas que parece não estar vivendo um super ciclo é justamente o minério de ferro, que vai impactar o preço das ações da Vale. Só que o que a gente tem que lembrar é que quando a gente está comprando uma empresa, uma ação de uma empresa, a gente não está comprando a commodity puramente dita, né? Quando a gente investe em ações, a gente até fala, olha, você não está investindo nas ações, não, investindo em ações de commodity, você não está investindo na commodity, você também tem o risco de execução da empresa, ou seja, essa empresa ela tem um valor, né, a ser transmitido para o seu investimento. E esse valor, muitas das vezes, ele pode não ser simplesmente justificado pela queda da commodity, né? Então, às vezes a empresa acaba sofrendo mais com o preço da commodity do que a execução dela estrutural no longo prazo. Então, às vezes é muito mais uma questão de curto prazo do que de longo prazo. Outro ponto também é, embora talvez não tenha tantos gatilhos para o preço do minério de ferro subir, continuar subindo, né? Você tem a possibilidade de pagamento de dividendos, né? Como eu disse também, a execução da empresa no longo prazo ser muito boa e você continuar sendo sócio dessa empresa no longo prazo pode acabar fazendo sentido, né? Quando a gente olha para empresas de commodity, é o jeito que a gente olha para elas, né? E tem um outro fator importante, né, que as empresas, né, não no caso da Vale em específico, porque ela é muito exposta especificamente à China, então ela tem uma correlação muito grande com a economia chinesa, né, mas quando você tem exportadoras dentro da sua carteira, querendo ou não, você pode acabar, né, de certa forma, se protegendo, né, do cenário local. Então, às vezes dentro da própria bolsa você pode encontrar bons nomes de empresas que estão negociando a preços atraentes e ainda se proteger dentro de um contexto de diversificação do cenário local, né? Hoje a gente prefere se expor em nomes internacionais de fato do que necessariamente empresas que são exportadoras para fazer essa proteção, mas pode ajudar você também na sua carteira, tá? Mas de forma geral, a nossa visão, né, em relação à reabertura, que era a segunda parte da sua pergunta, Felipe, a gente continua achando que tem bons nomes que estão negociando a preços atrativos e que faz sentido ter parte da sua carteira investido sim na tese de reabertura aqui no Brasil, né? Porém, equilibrando com investimentos que vão trazer esse teor de proteção para a carteira. E quem são eles, na nossa opinião? Principalmente nomes estrangeiros. Tá, então aqui a gente não está falando nem de bolsa brasileira aqui, Bovespa, né? A gente está falando de BDRs ou até mesmo ativos internacionais diretamente via fundos ou índices, por exemplo. A exposição internacional tem ajudado bastante o nosso portfólio ao longo do tempo e a gente continua gostando bastante da posição, principalmente porque ali você também consegue mesclar a empresa com o câmbio, né? Então você consegue comprar uma empresa estrangeira, por exemplo, aqui dá um exemplo aleatório, a Apple, com o dólar, que é uma moeda que ao longo do tempo se provou uma reserva de valor eficiente, né? Então essa mescla atrai bastante a gente, porque daí você não ficar comprado diretamente no câmbio, que é um bicho bem complexo de operar, e aí você mescla com que tem potencial de geração de valor no longo prazo, né? Então essa posição fica mais inteligente.